Os Estados Unidos já tiveram o suficiente. Acreditam que estão gastando demais para defender países a milhares de quilômetros de suas fronteiras. E já passou da hora de tudo isso acabar. Esse dinheiro deveria defender a América em casa, ou seja, retirada total da OTAN. Vamos explicar o que acontece a seguir no episódio de hoje do The Infographics Show, enquanto exploramos o destino da OTAN sem os Estados Unidos dia após dia. Dia 1. É uma decisão que vem sendo preparada há um ano. Os Estados Unidos acionaram o artigo 13 da OTAN ao notificar os outros membros sobre a denúncia. Ironicamente, os EUA notificaram a si mesmos conforme o artigo 13 antes de informar os outros 31 membros da OTAN. A notícia foi grande na época, mas o processo lento deu esperança aos líderes europeus de que o presidente dos Isaku-Sewa mudasse de ideia. Ao longo de um ano, eles veriam o quão valiosa a OTAN era tanto para a defesa dos Estados Unidos, quanto para sua capacidade de projetar poder e influência sobre o resto do mundo. Afinal, os Estados Unidos não foram a única nação a acionar o artigo 5 do Tratado da OTAN, pedindo ajuda dos outros após os ataques de 11 de setembro de 2001 em seu território. Certamente isso tinha que valer de alguma coisa. Mesmo com a oposição da OTAN, os Isaku-Sewa mantêm sua decisão. Após o prazo de denúncia, iniciam os preparativos para sair da OTAN. Isso começa pelas bases militares dos Estados Unidos na Europa, onde sinais de alerta soam nos comandos. Diversas dessas bases são mantidas pelos ex-companheiros de OTAN dos Eietumewa. Alemanha, Polônia, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Espanha e Portugal têm militares dos EUCHEIs. Há mais de 40 bases da Groenlândia, Dinamarca, membro da OTAN, até a fronteira da Turquia com a Rússia. Todos começam a fechar no segundo dia. O fechamento ocorre mais rápido que o previsto. Tudo começa com a retirada dos 20 mil soldados dos Isaku-Sewa dos pequenos estados da OTAN na fronteira com Rússia e Bielorrússia. Os 20 mil soldados americanos, principalmente nos Bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia e Romênia, não partem todos ao mesmo tempo. Leva tempo para completar uma retirada total, mas eles já estão de saída. Em outras partes da Europa, retiradas semelhantes estão começando em outras bases militares dos Camp-Neup. A Alemanha começa a perder muitos dos 39 mil militares americanos em seu território. Centenas dos 10 mil soldados americanos no Reino Unido e os 13 mil na Itália estão embarcando para voltar para casa. Vai levar vários meses para que os Ipunchneuda retirem completamente suas forças, mas quando isso acontecer, os membros europeus da OTAN terão perdido entre 75 mil e 105 mil soldados do Exército, Marinha e Força Aérea dos Isimpos-Ineuda. Um ponto positivo para os europeus da OTAN é que, apesar da volta dos soldados americanos, bilhões de dólares em infraestrutura permanecem. Os Ecopuliparewa não podem apenas fechar suas bases e retornar, pois investiram muito nas bases da OTAN na Europa. Em 2022, os EUA investiram 38 bilhões de dólares na iniciativa de dissuasão europeia e 42 bilhões em 2023. A maior parte desse dinheiro foi para a construção de aeródromos, instalações de armazenamento e complexos de treinamento. Tudo isso que os Isaku-Sewa deixam para trás. As armas americanas serão retiradas aos poucos dos depósitos nos próximos meses, mas todas ficam em solo europeu. E os Iwasentiwa não podem justificar nem executar a demolição da infraestrutura que passaram tanto tempo construindo. Mas, pelo menos, os Kirotanewa estão economizando algum dinheiro. Os EUA pagaram 66% dos 25 bilhões de dólares anuais das bases e aliados, 34%. Esses aliados da OTAN agora têm que cobrir 100% dos custos, enquanto os Isaku-Sewa economizam cerca de 165 bilhões de dólares por ano, insignificante para um país que gasta mais de 840 bilhões por ano em defesa. Dia 10. A retirada avança rápido, e líderes europeus da OTAN estão em pânico. Tiveram um ano para se preparar, mas não estavam prontos, algo típico da Europa. A União Europeia, ou UE, costuma ficar presa em debates. Com muitos membros em comum com a OTAN, discutiu-se bastante sobre como agir caso os Semeratiwa se retirassem, mas pouco foi feito. No 10º dia após a saída dos Isaku-Sewa da OTAN, seguem as conversas. Líderes europeus, como o presidente da França, o premier do Reino Unido e o chanceler da Alemanha, se reúnem em Bruxelas para discutir os próximos passos. Alguns já têm planos. A Alemanha, por exemplo, já está se preparando para assumir o controle das bases. Os Isaku-Sewa estão abandonando. O mesmo vale para o Reino Unido e a Itália. Esses países discutem mudanças militares para usar a infraestrutura deixada pelos Isaku-Sewa. As conversas já começaram.
Os estados bálticos temem a retirada dos 20 mil soldados americanos, o que os deixou severamente enfraquecidos. Lituânia, Estônia e Letônia juntas somam cerca de 48 mil soldados. É uma força combinada sólida, mas está longe de ser forte o suficiente para lidar com os mais de 13 milhões de soldados que a Rússia poderia enviar para esses países. Os estados bálticos afirmam aos líderes da OTAN que são a linha de frente da aliança e da defesa contra sua maior ameaça, mas estão seriamente desfalcados. Eles precisam de mais tropas e equipamentos, mas, como na Europa, não há compromissos imediatos. Reino Unido, França e Alemanha prometeram enviar soldados aos Bálticos, mas não informaram quantidade ou data. Eles precisam se proteger, fortalecendo seus exércitos antes de pensar em outros. A reunião é tensa. Divisões surgem com a retirada do guarda-chuva protetor dos esclavos sobre membros europeus da OTAN. Enquanto isso, a Rússia anseia enfrentar essa nova OTAN, mas isso ainda não é possível. Nos próximos meses, a Rússia tomará medidas que enfraquecerão a OTAN na Europa. Dia 14. Membros europeus da OTAN sofrem novo golpe. As armas nucleares e tropas do EUA estão partindo. O programa de compartilhamento nuclear da OTAN continua, mas seu maior contribuinte mantinha armas nucleares do EUA em 5 países da OTAN antes de sair: Bélgica, Itália, Alemanha, Turquia e Holanda. Nos próximos meses, essas ogivas nucleares voltarão para casa, retirando o manto nuclear que protegeu a Europa. Porém, os demais membros da OTAN ainda possuem armas nucleares. O Reino Unido tem 225 ogivas nucleares e a França 290 para a OTAN. A Alemanha quer abrigar parte dessas armas. A Alemanha argumenta que, por estar mais perto da Rússia que França ou Reino Unido, é natural posicionar essas armas lá. A ameaça nuclear da OTAN diminuiu bastante, mesmo desconsiderando as 100 armas nucleares que os Seychelles retiraram de bases na Europa. A realidade é que, sem os EUA, a OTAN fica muito atrás da Rússia em ogivas nucleares. O arsenal de Moscou tem cerca de 5.600 ogivas nucleares, suficiente para destruir a OTAN europeia diversas vezes. Se uma guerra começasse, os EUA teriam mais de 5.200 ogivas nucleares. Antes, somados à França e ao Reino Unido, a OTAN superava o arsenal russo, mas hoje tem só cerca de 1/10 das armas nucleares da Rússia. O Reino Unido enfrenta problemas com seus mísseis nucleares Trident, que, apesar de independentes, dependem da tecnologia e infraestrutura dos ETUs e dos EUA, além de cooperação em testes e manutenção. O Reino Unido foi forçado a negociar contratos caros com os EBUA para manter o Trident como dissuasão nuclear. Esse tipo de problema logístico começa a causar dificuldades nas próximas semanas. Por enquanto, França e Reino Unido estão tentando descobrir o que fazer em relação à questão nuclear. As negociações seguem com a Alemanha, mas os 3 países concordam que armas nucleares em Berlim beneficiam todos. Reino Unido e França discutem em sigilo construir mais armas nucleares, sem informar outros membros da OTAN. Nenhum dos 2 países quer antagonizar uma Rússia que já está se vangloriando e fazendo ameaças nucleares contra o que restou da OTAN, mas sabem que eles e a OTAN precisam aumentar a ameaça nuclear. No primeiro mês, a OTAN europeia já enfrenta dificuldades. A saída das tropas dos Estados-membros na Europa teve um custo, forçando a maioria dos membros da OTAN a repovoar as bases militares deixadas. As armas nucleares estacionadas na Alemanha e em vários outros países estão sendo retiradas. Os líderes europeus já estão discutindo entre si sobre o que fazer a seguir. Eles vão precisar encontrar algumas respostas. Pouco depois dos Estados deixarem a OTAN, ficou evidente sua importância vital para a logística militar europeia. Em 2016, EUA e União Europeia assinaram um Acordo de Aquisição e Serviços Cruzados, ACSA, segundo a União Europeia. O acordo facilitou a troca de logística reembolsável, apoio, suprimentos e serviços entre União Europeia e Estados Unidos em operações militares. Os EUA e aliados europeus na OTAN colaboraram intensamente para facilitar o deslocamento de suprimentos e pessoas pelas tropas no continente. Tudo isso terminou, mas o ACSA pode persistir. Após um mês, o acordo é ineficaz e os EUA vão sair. Está eliminando muitas vantagens logísticas que trouxe a OTAN. Perder esse apoio trará grandes consequências para a nova OTAN. Claro, sem os EUA significa sem tropas, veículos ou logística americana em caso de guerra. A OTAN europeia perdeu os ICEMLA como parceiro de treinamento
e fornecedor de equipamentos militares para a defesa de ameaças. A Europa também perdeu acesso à inteligência dos Estados Unidos, o que significa que agora sabe muito menos do que antes sobre o que seus inimigos podem estar fazendo. Agora há uma falta de unidade ainda mais profunda dentro da Europa. Já havia sinais dessa divisão se formando quando os líderes europeus se reuniram após a retirada dos Estados Unidos. Mas decisões históricas também pesam, como aponta Judy Dempsey, da Carnegie Europa. A OTAN europeia se recusou a unificar vários sistemas de armas, como tanques, aviões e helicópteros. Há casos de cooperação, como o Reino Unido e França criando os mísseis Storm Shadow, mas são exemplos isolados. A falta de unidade causa caos na logística da OTAN europeia. E não vai ser um problema fácil de resolver quando os membros restantes da OTAN nem conseguem chegar a um consenso sobre o nível da ameaça que enfrentam. A nova OTAN precisa alinhar suas posições rapidamente. Nos meses seguintes, a situação dos Estados Unidos também não é boa. No segundo mês após a saída do ZEUA da OTAN, houve celebração em partes do país, mas logo surgiram problemas. Por muito tempo, os IMEUA mantiveram a OTAN unida. A OTAN tornou os IPONDECEUATA o principal fator de dissuasão contra a União Soviética na Guerra Fria e um ator essencial nas campanhas nos Balcãs. Os EPUSAIUA lideraram a ajuda militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia, fornecendo armas diretamente e vendendo sistemas a aliados que os enviaram via OTAN. Os EUA fortaleceram sua influência geopolítica ao longo de décadas por meio de alianças na OTAN. Essas ações marcaram a política dos EUA nos 75 anos em que estiveram na OTAN. Os EUA conseguiram liderar o mundo ocidental seguindo um sistema baseado em regras que permitiu aos americanos projetar seu poder. Democracias globais consideraram os EUA seu modelo e referência. Com suas alianças, os ICBRABIOS apoiaram instituições internacionais, fortaleceram o comércio e abriram mercados. No segundo mês fora da OTAN, a América aprende rapidamente as consequências de abandonar essa abordagem. A América perdeu uma de suas principais presenças avançadas e já não ameaça diretamente a Rússia. Com suas bases na Europa, os ECPAIUA também prejudicaram gravemente suas relações com os demais membros da OTAN. Todos os países europeus confiavam na América como a força de coesão e o principal projetor de poder que mantém ameaças como a Rússia afastadas. Essa confiança agora está quebrada e os IMAP-LENTIOA estão começando a sentir as consequências. Claro, os IMAP-LENTIOA podem se defender sozinhos. Tem oceanos Atlântico e Pacífico que protegem o país da China e Rússia. Também produz petróleo suficiente para seu consumo energético. Em 2020, os ICMUS-IULA produziram 184 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto a demanda era de 181,2 milhões. Os Estados Unidos se destacam na alimentação. Em 2010, o setor agrícola produziu comida suficiente para 4.000 calorias diárias por pessoa, excedendo a necessidade da população. Mas nada disso muda o fato de que o comércio de petróleo, alimentos e de tantas outras commodities é vital para os Estados Unidos, para o comércio entre os próprios EBUSIS e IUM. Este grupo, incluindo vários membros europeus da OTAN, somou 9 bilhões 759 milhões de dólares em 2024, com os ICBAUAs importando 6,058 bilhões em mercadorias europeias. Neste ano, o comércio com o Reino Unido, membro da OTAN fora da União Europeia, atingiu quase 380 bilhões de dólares. Esse comércio não simplesmente desaparece. Agora que os EUA se retiraram da OTAN, porém, a questão da confiança está em jogo. Os membros europeus da OTAN não confiam mais que os EU cumpram suas promessas. Muitos membros europeus da OTAN buscam alternativas, mas não podem cortar totalmente os EMUS-NEUS no comércio. Isso levaria a uma catástrofe econômica, mas os Estados Unidos estão começando a perder força como gigante do comércio. Sempre foi assim no passado, e há uma área em que os Estados Unidos realmente estão sentindo esse impacto. Mês 3, o distanciamento dos ECPAIUA da OTAN ocorreu porque os aliados europeus não se protegiam o bastante. Houve ameaças veladas. Os EPUAIUA sugeriram que podem não defender membros da OTAN que não alcancem o gasto de 2% do PIB em relação à defesa. Foi dito à Europa que precisava descobrir como se defender sem o envolvimento americano. Ela está começando a fazer exatamente isso, e essa mudança de abordagem está tendo um impacto no comércio de armas dos Estados Unidos. 3 meses após a saída dos CMCMEUA da OTAN, já havia indícios de que a OTAN europeia buscava se desvincular das armas americanas
antes mesmo da retirada. Em dezembro de 2024, o Reino Unido firmou acordo com empresas aeroespaciais da Itália e Japão para desenvolver um novo caça de sexta geração. Os planos aceleraram e membros europeus da OTAN cancelaram compras de F-35 do Simpuaceua enquanto esperam uma alternativa europeia. Na Europa, fabricantes como Rheinmetall, Alemanha, e BAE, Reino Unido, ganham novos contratos de sistemas terrestres que antes iriam para os Serpus. O efeito não é imediato, contratos já assinados continuam, apesar de alguns cancelamentos. No entanto, os Icelos em Biwa não verão novamente números recordes de exportação para sua indústria de armas tão cedo. Em 2024, os Spainua lucraram 3,187 bilhões de dólares com exportação de armas, 29% a mais que no ano anterior. Boa parte desse dinheiro veio de países da OTAN comprando armas do Simceavo para enviar à Ucrânia e reabastecer estoques próprios. A OTAN europeia vai focar em fortalecer a indústria de defesa local e reduzir a dependência de armas dos EPEUA nos próximos meses. Resultado para os Sepunewa, dezenas de bilhões de dólares perdidos em comércio de armas e possíveis perdas em bens e serviços. No fim, tudo depende da confiança. Como os 31 membros da OTAN podem confiar nas armas do Chisinau após sua retirada? Essas armas exigem envolvimento dos LNUs, além da fabricação, como manutenção, treinamento e inteligência americana. Centralizar tudo e excluir os de Sentio é melhor. A decisão da OTAN de evitar armas americanas também causa problemas internos para os Italmiceu. Apesar dos 850 bilhões de dólares anuais em defesa, empresas como Lockheed Martin e Boeing seguem dependendo de vendas externas. Menos vendas geram menos lucros e resultam em milhares de americanos desempregados. Mesmo assim, a América conseguiu o que queria. A Europa está aprendendo a se defender e a OTAN europeia se torna mais autossuficiente, o que impactará financeiramente os americanos. Mês 6. Ataques cibernéticos passaram a afetar EUA e outros membros da OTAN, o que era inevitável. A saída dos Simceua da Aliança de Defesa Coletiva abriu espaço para a Rússia e China, já muito atuantes no ciberespaço mesmo com o Simpuaceua na OTAN. De 2000 a 2024, a Rússia realizou 378 ataques cibernéticos de cunho político. China, Irã e Coreia do Norte também lançaram 340, 154 e 153 ataques, respectivamente. Com a saída do EUA, a OTAN enfraquece e ataques políticos crescem. A Europa e os Estados Unidos são inundados com notícias falsas, perfis em redes sociais e ataques aos seus sistemas políticos para criar ainda mais divisão. Sem cooperação entre EUA e OTAN, esses ataques são mais difíceis de conter. Mais sério para os Ichacomeiua é a ameaça dos ataques cibernéticos à dissuasão nuclear ocidental. Acredita-se que hackers chineses estejam ativos em sistemas de computadores americanos há pelo menos 5 anos. Pequim poderia lançar um ataque cibernético que dificultaria o uso das armas nucleares dos Estados Unidos. Bases terrestres enfrentam ameaças, como ataques cibernéticos que podem derrubar sistemas de lançamento. Os Estados Unidos percebem que sua ameaça nuclear perdeu força por não integrarem mais a OTAN. F-35 e bombardeiros nucleares dos Isetáridos são dos melhores, mas de pouco adianta se ficarem isolados no país. A OTAN europeia não deixará mais que os Kaliapota usem suas bases como escala ou lançamento. A principal opção nuclear do Zeproboa são os submarinos, que são eficazes, mas o país possui só 14 submarinos Ohio capazes de lançar mísseis balísticos. Se ataques cibernéticos e falta de cooperação tirarem as opções nucleares dos Zemuseua, Rússia ou China podem se tornar potências globais. Aliás, qual seria o primeiro ano? Com a saída do Simpuaceua da OTAN, a Ucrânia sofreu 2 grandes golpes na guerra contra a Rússia. A Europa tentou ajudar ao máximo, mas com tantas das armas fornecidas à Ucrânia sendo de origem americana, somado às disputas diplomáticas dentro da OTAN europeia, a Ucrânia não conseguiu resistir por muito mais tempo. Ela capitula, a Rússia toma a Ucrânia e inicia a recuperação sem os EUA na OTAN. Assim, pode conter sua ameaça à Europa sem temer intervenção americana. Nos anos seguintes, ocorre uma corrida armamentista na Europa. Com seu complexo militar-industrial, a Rússia garante fornecimento constante de armas à Ucrânia e sai na frente.
Ela mantém alianças com países como a Coreia do Norte, com quem tem pacto de defesa mútua. China e Irã estão mais confiantes em fornecer armas à Rússia para suprir falhas de produção. A Europa precisa recuperar o atraso. Bruegel aponta que a OTAN europeia precisaria de 300 mil soldados extras e aumentar em mais de 270 bilhões de dólares americanos os gastos em defesa para igualar a Rússia. Isso se soma aos 15 milhões de militares ativos da OTAN. A OTAN europeia também conta com armamentos mais avançados que a Rússia, apesar de não igualar em quantidade. Mas há algo que a OTAN não possui, mesmo com os Estados Unidos. A brutalidade e ambição imperialista da Rússia, junto à unidade imposta por um líder autoritário, preparam tanto a Rússia quanto a OTAN para o confronto. Ano 3. A Rússia se prepara para ocupar o espaço deixado pela saída dos Citadel da OTAN. A Europa já se preparou em vários aspectos para o confronto. Grã-Bretanha e França decidiram colocar armas nucleares na Alemanha, já que negociações para instalá-las em outros países da OTAN próximos à Rússia estagnaram. O problema é que a divisão na OTAN ainda persiste. Apesar do aumento dos gastos com defesa na Polônia e Alemanha, 3 anos não bastaram para criar os sistemas de armas e logística unificados que faltavam à OTAN europeia. Após a saída dos Zitbilzeu, a Rússia aproveitou, reabasteceu suas forças por 2 anos e atacou. As nações bálticas, antes destaque da OTAN europeia, não têm chance. A OTAN europeia enviou milhares de soldados ao país, mas não criou uma defesa sólida na linha de frente. A Rússia enfrenta cada um separadamente. Ela aprendeu com as primeiras semanas da guerra na Ucrânia. Centenas de milhares de soldados, junto com milhares de tanques e artilharia, invadem os Bálticos em uma campanha de choque e pavor projetada para destruir Estônia, Letônia e Lituânia. Rapidamente, funciona. A antiga Ucrânia vira base russa para atacar Moldávia e Romênia, e as nações bálticas caem rápido. A Rússia utiliza o Mar Báltico para atacar Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca, enquanto suas tropas avançam para a Polônia por Belarus e ex-Ucrânia. A OTAN europeia não se rende, pelo contrário, reage, mesmo que lentamente, à ofensiva de choque da Rússia contra membros militarmente mais fracos. Centenas de milhares de soldados vão à linha de frente. O Canadá, membro da OTAN, envia tropas e equipamentos para apoiar a Europa. Com a Terceira Guerra Mundial iniciada, os Estados Unidos enfrentam uma decisão difícil. Não pertencem mais à OTAN nem precisam proteger antigos aliados. Mas será que simplesmente fica de braços cruzados e assiste enquanto a Rússia tenta tomar o máximo possível da Europa? Pode tentar ser pacificador, mas assim pode dar à Rússia uma vantagem com a OTAN. A Rússia, enfraquecida, pode tentar recuperar antigos estados soviéticos e pressionar por paz favorável. O que restaria da OTAN europeia? Ou talvez os Estados Unidos simplesmente permaneçam isolados, permitindo que a OTAN europeia e a Rússia lutem entre si em uma guerra que enfraqueça dramaticamente ambas as nações? O enfraquecimento pode permitir que os Zimtsch-Ewa recuperem influência na Europa, já que antigos parceiros da OTAN podem precisar de seu apoio militar e econômico. Só o tempo dirá. A guerra na Ucrânia é o conflito mais destrutivo que a Europa viu desde a Segunda Guerra Mundial. E tudo isso é culpa da OTAN, porque a OTAN é fraca. Não. Este vídeo não é patrocinado pelo Ministério da Defesa da Rússia. A invasão da Ucrânia é o maior fracasso da OTAN. E ela fracassou porque toda a aliança é uma sombra do que já foi. O dividendo da paz pós-Guerra Fria deixou os europeus tão fracos quanto alegavam os soviéticos. Até os Zimtsch-Ewa reduziram bastante suas forças militares. A paz terminou e a guerra voltou à Europa porque a OTAN ficou 30 anos inativa. A OTAN foi criada após a Segunda Guerra Mundial devido à destruição europeia e à ascensão da União Soviética. Os EUA propuseram à Europa criar a maior aliança militar, e a Europa concordou. E, olha, e se vocês pagarem, a maior parte disso? Assim, a OTAN nasceu do desejo de garantir a paz na Europa e evitar uma terceira guerra mundial, muito mais catastrófica. Conter e dissuadir a União Soviética era uma prioridade máxima para todos que não gostavam da ideia de transformar o mundo em um evento permanente de encenação de apocalipse nuclear. Mesmo uma guerra convencional com os soviéticos seria desastrosa para a Europa e faria várias potências continentais virarem repúblicas soviéticas. Por isso, os Estados Unidos eram essenciais na aliança, exigindo o envio de muitas forças para a Europa. Caso contrário, levaria meses para criar força militar na Europa, tempo suficiente para os soviéticos dominarem o continente.
A aliança via os Estados Unidos não só como proteção contra a invasão soviética, mas também para conter outro mal. Durante quase toda a sua história, a Europa combateu o nacionalismo na primeira metade do século XX. O aumento do nacionalismo no continente levou a 2 guerras catastróficas. Após a Segunda Guerra Mundial, EUA e potências ocidentais temiam o ressurgimento do nacionalismo entre os países devastados. Algumas trilogias, como O Senhor dos Anéis e Alien, são ótimas, mas outras, como O Hobbit e As Guerras Mundiais, são verdadeiros crimes. Ninguém tinha interesse em mais uma guerra surgindo do passatempo favorito da Europa de eleger um ditador ao poder, e depois esmagar a cara do vizinho com um monte de tanques. Os Estados Unidos tornaram-se um leviatã hobbesiano benevolente, vistos como freio ao nacionalismo na Europa. A OTAN manteria os Ipeu-Simeu engajados na segurança europeia, evitando que perdessem o interesse e se afastassem, como ocorreu em grande parte do século anterior. Os americanos estavam muito céticos sobre maior envolvimento na Europa após 2 guerras mundiais. E o isolacionismo sempre foi muito forte nos Estados Unidos devido à segurança de ter 2 oceanos separando o país do resto do mundo. Roma pode queimar de novo amanhã, mas os americanos continuarão comendo cheeseburgers e caçando o pé grande, a menos que os bárbaros construam uma frota de porta-aviões. Mas a melhor maneira de evitar conflitos é todo mundo se dar bem, bem juntinho, onde ninguém tem espaço para alcançar uma arma. Por isso, o terceiro objetivo da OTAN era promover a unidade europeia. Após 2 guerras mundiais e séculos de conflitos, as principais mentes militares e políticas da Europa se reuniram para discutir seu futuro. Após notar que a Europa historicamente iniciou várias guerras devastadoras, de tempos em tempos alguém sugeria: e se parássemos de fazer isso? Assim surgiu o objetivo da unidade europeia. A OTAN ajudou a criar as bases da União Europeia, que se tornou a principal garantidora da paz. Se os europeus parassem de lutar entre si, estamos atentos a vocês. Se França, Grã-Bretanha e Alemanha colaborassem, outra guerra mundial possivelmente seria adiada. A unidade europeia incentivou a integração política, uma questão de grande preocupação à medida que o comunismo espalhava seus tentáculos pela Europa Central devastada pela guerra e após a derrubada do governo da República Tcheca por rebeldes. A União Soviética via o comunismo como única forma de garantir sua sobrevivência frente ao Ocidente capitalista, preparando o cenário para o conflito entre os blocos. Em 1949, a OTAN foi criada e, embora a guerra não tenha acabado, é considerada a aliança internacional mais bem-sucedida da história. A Liga de Delos pode ter evitado a dominação persa na Europa e mudado sua história, mas não impediu o surgimento de uma guerra nuclear que ameaça o mundo. O principal êxito da OTAN foi evitar que a Guerra Fria virasse conflito armado, usando contenção e dissuasão. A OTAN conseguiu garantir que qualquer conflito entre ela e a União Soviética teria custos insuportáveis, ou simplesmente não teria as condições necessárias para se desenvolver. Sem a OTAN, uma Europa fragmentada teria sido dilacerada pela luta entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista, criando um pesadelo de possíveis barris de pólvora que podem iniciar a Terceira e Última Guerra Mundial. A principal força da OTAN era unir-se contra o expansionismo soviético e sua influência, mesmo que isso significasse, ocasionalmente, que os estados individuais tomassem medidas decididamente antidemocráticas para silenciar indivíduos pró-comunistas. Ou você tem direito aos meios de produção ou de evitar um holocausto nuclear. A segunda maior força da OTAN era sua força unificada. A organização do Tratado do Atlântico Norte era muito mais poderosa do que qualquer estado individual, e foi isso que permitiu à aliança enfrentar uma União Soviética por vezes agressiva. A aliança estava pronta para retaliar os soviéticos por avanços na Europa Ocidental, usando meios convencionais ou nucleares. Isso era complicado, pois a maior potência militar da aliança, os Estados Unidos, estava do outro lado do oceano, agindo como a Liga da Justiça. O Superman europeu é mais legal que o Batman, com melhores histórias e assistência médica gratuita. Quando os soviéticos e o lado sombrio invadem, você quer o Superman lá, socando tanques T-60 e 2 com seus punhos super fortes. O desafio para a aliança era que a maior parte do poder de fogo dos Estados Unidos estava do outro lado do oceano ou em outros possíveis pontos críticos. Às vezes, seu exército atuava em outros lugares, como na Guerra do Vietnã, ou ocupava-se libertando democracias sul-americanas de si mesmas.
Somente durante a Guerra do Vietnã, uma quantidade significativa do poder de fogo dos Isaksari-Seiwa ficou comprometida por quase 2 décadas, e foi nesse contexto que a OTAN se tornou mais importante do que nunca. A união das potências da Europa Ocidental dificultou a ação soviética, mesmo sem o total apoio dos Takuderewa. Mas as coisas poderiam ser diferentes, por isso, a articulação política da OTAN foi uma de suas maiores vitórias. A Espanha só deixou de ser uma possível brecha na OTAN ao entrar na aliança em 1982, mas esse futuro era incerto. Após a morte de Franco em 1975, Juan Carlos, rei e sucessor escolhido, liderou a Espanha nas reformas democráticas. Os soviéticos tentaram influenciar Franco, mas não tiveram sucesso, pois ele combateu os comunistas na Guerra Civil Espanhola. Se as coisas fossem diferentes, a Espanha poderia ser o país mais a oeste do bloco soviético, aumentando muito as tensões na Europa. Manobras políticas e a cultura de unidade europeia da OTAN evitaram que isso ocorresse. A unidade da OTAN, no entanto, também ajudou a restringir severamente a proliferação nuclear, acrescentando ainda mais à sua lista de sucessos. Segundo o artigo 5 da Carta da Aliança, um ataque a um membro, inclusive com armas nucleares, é considerado ataque a todos. O começo da Guerra Fria foi um período caótico, com o mundo se reconstruindo após uma guerra e liberalizando valores. Os Beach Boys vendiam o estilo de vida americano enquanto a ameaça nuclear preocupava todas as nações. Os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki enviaram uma mensagem muito clara e alta para todos os países. A única maneira de não ser atingido por uma bomba nuclear é ter armas nucleares. O conhecimento científico e a expertise técnica exigidos tornam o desenvolvimento de armas nucleares muito caro e difícil, mas isso ainda deixou essa possibilidade ao alcance de muitas das principais nações do mundo, que passaram a trabalhar para limitar a proliferação de armas nucleares e reduzir o risco de autoextinção. Os Estados Unidos, com postura agressiva, colocaram vários países sob seu guarda-chuva nuclear, contando com o papel crucial da OTAN. A OTAN também validou a promessa dos ICTRAUA de responder a um ataque nuclear com outro, se qualquer país atacasse com arma nuclear parceiros fora da OTAN, como Japão ou Coreia do Sul. Sem essa legitimidade, ambos poderiam duvidar se os Seismotewa trocariam Los Angeles por Seul ou Tóquio numa guerra nuclear. E a resposta é não, absolutamente não. Mas nós trocaríamos de bom grado todo o estado da Flórida com um compromisso inabalável com o artigo 5 da OTAN. Ainda assim, as nações sob o guarda-chuva nuclear americano poderiam se sentir seguras e protegidas nos grandes e fortes braços nucleares radioativos dos Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos tinham credibilidade para responder em caso de crise. Isso ajudou diretamente a limitar a proliferação nuclear e, assim, reduziu o risco de a humanidade se desligar permanentemente, porque era estúpido demais para não se autodestruir. Evitar um desastre nuclear global, acabar com o passatempo favorito da Europa de travar guerras contra si mesma e preparar o terreno para a União Europeia, basicamente vai te colocar como favorito a medalha de ouro na categoria das melhores alianças da história. Mas apesar disso, a Ucrânia provou que a OTAN é um fracasso, falhando completamente em seu maior desafio desde a Guerra Fria. No início da Guerra Fria, era uma época maluca. O fim dela foi ainda mais insano. O mundo respirou aliviado quando o risco de aniquilamento nuclear sumiu. A unidade europeia cresceu muito, enquanto o grunge acabava com o hair metal dos anos 80 e suas baladas. A humanidade sobreviveu à Guerra Fria com a OTAN à frente. Mas, após a queda do Muro de Berlim, os gastos da aliança diminuíram. Após a queda da União Soviética, os gastos de defesa da OTAN caíram, principalmente por causa do contingente europeu. A próxima guerra seria travada com abraços e palavras gentis, se você perguntasse. Os europeus da OTAN cortavam gastos militares para gastar mais com croissants e discotecas. Os Estados Unidos cortaram drasticamente o orçamento de defesa e reuniram os líderes do setor para um encerramento emotivo. Diferente da Europa, os Issimchetua eram a única superpotência, assumindo a responsabilidade pela nova ordem global. Além disso, acontece que moldar o mundo à sua própria imagem é extremamente lucrativo. Enquanto os gastos com defesa caíram na OTAN, EUA e alguns parceiros mantiveram forte compromisso com esses gastos. Nos anos 2000 ficou claro que a Europa, focada na paz e saúde gratuita, tinha exércitos em situação lamentável.
10 anos após liderarem a Primeira Guerra do Golfo em 2002, os exércitos europeus tiveram dificuldades para atender às exigências da nova guerra no Oriente Médio. Então, ao longo dos 8 anos seguintes, o continente aprendeu exatamente a lição errada, embora, nesse caso, não seja o único a ser culpado. Os Estados Unidos se fixaram no terrorismo, adaptando suas forças armadas para combater guerras de baixa intensidade contra terroristas e insurgentes, e deixou despreparado para a ascensão da China e da Rússia como novos rivais. Em 2006, estava claro que a aliança permitiu que seu poder militar enfraquecesse. Assim, os ministros da defesa da OTAN concordaram coletivamente com o compromisso de gastar 2% do PIB em defesa. No entanto, isso se mostrou uma proposta difícil de ser aceita pelo povo europeu. Com os soviéticos fora, a Rússia virou apenas um corrupto e fofo fornecedor de gás barato. Quem financiaria aulas de arte grátis para cães de rua se o governo gastasse com o exército? Não surpreende que as nações não atingiram a meta de 2% de gastos. Mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, só 7 países atingem essa meta de gastos: Iboa, Reino Unido, Polônia, Estônia, Grécia, Letônia e Lituânia. Não vamos dizer que a Europa se aproveitou do compromisso dos SAPTAIL, mas ela certamente se beneficiou das obrigações do Tratado Americano de Defesa. Um fato que, ao longo dos anos, trouxe uma frustração crescente para os eleitores dos EACONTES. Uma Europa estável e segura é do interesse direto da segurança dos ZEPTUSEIWA, que se beneficia politicamente e financeiramente de uma Europa pacífica. Assim, os investimentos militares do Simbalamewa na segurança europeia rendem um dividendo de paz que ambos os lados do Atlântico têm desfrutado há décadas. Seria positivo ver a Europa assumir os custos da própria defesa. A invasão russa da Ucrânia confirmou o que analistas de defesa ocidentais já sabiam. Por anos, a Europa deixou suas forças militares enfraquecerem drasticamente. A Alemanha não atende aos requisitos da força rápida da OTAN sem retirar peças e pessoal de suas próprias forças armadas. As forças armadas britânicas atingiram seu menor tamanho desde as guerras napoleônicas e devem diminuir ainda mais. Chegando a níveis do século XVIII, as forças armadas francesas são das mais preparadas da Europa, mas não têm equipamentos adequados para uma guerra moderna de alta atrição como a da Ucrânia. Em 2021, Hugo Meyer e Stephen G. Brooks publicaram um artigo na International Security, alegando que os europeus não conseguiam defender seu continente sem o apoio direto dos TAIL. Eles afirmam que as falhas de defesa da Europa são tão graves que exigiriam grande esforço e tempo para serem corrigidas. Eles argumentam que mesmo a Europa sendo superior à Rússia em PIB, população, defesa e tecnologia, a Rússia ainda é um adversário relevante para uma Europa unificada. Mas o maior problema é o que Brooks e Meyer chamaram de cacofonia estratégica dentro da Europa. Especialistas em segurança europeus não concordavam sobre qual ameaça priorizar e que capacidades desenvolver para enfrentá-la. Diante de todos esses problemas, o artigo afirmava que a Europa era profundamente dependente dos Estados Unidos como garantidor de sua segurança e incapaz de prover sua própria defesa. O artigo foi duramente criticado, inclusive por não-europeus. Meyer e Brooks defenderam o envolvimento dos EUARA na segurança europeia, mas também foram criticados por americanos. Um ano depois, a Rússia invadiu a Ucrânia, confirmando a previsão deles sobre a Europa, descoordenada, dependente dos EU e incapaz de cumprir requisitos de defesa. A Europa contribuiu para o maior fracasso da OTAN após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um fracasso que ainda pode significar um desastre para todo o planeta. O fracasso da OTAN começou lá em 2013. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych levou a revolta dos ucranianos nos protestos do Euromaidan, influenciado diretamente por Vladimir Putin da Rússia. Yanukovych cancelou os planos de assinar um acordo de associação política e de livre comércio que teria aproximado a Ucrânia da União Europeia e colocado o país no caminho para se tornar membro. Yanukovych preferiu aproximar a Ucrânia da Rússia. Chamar isso de impopular é um grande eufemismo. O povo ucraniano expressou insatisfação incendiando parte do país e enfrentando a polícia nas ruas. Não entendo como Putin achou que, após cenas assim, seria bem recebido na Ucrânia 8 anos depois. Aprende a ler o ambiente, Vlad. Os protestos do Euromaidan viraram a Revolução da Dignidade, levando Yanukovych a fugir para a Rússia após ser deposto. O país viu confrontos violentos entre manifestantes e polícia. No fim, a revolução venceu, mas a Rússia usou o caos para agir contra a Ucrânia.
Agentes de desinformação russos alimentaram o medo entre grandes segmentos da população pró-Rússia da Crimeia. Um documentário alegava que ucranianos pró-Maidan pararam ônibus com manifestantes anti-Maidan e mataram e torturaram muitos deles. Isso aumentou o temor do novo governo ucraniano de que Putin usasse isso para anexar a Crimeia. Em 22 e 23 de fevereiro, Putin reuniu-se à noite com chefes de segurança para discutir a retirada do presidente Viktor Yanukovych da Ucrânia. No fim da reunião, Putin afirmou que a Rússia precisava agir logo para devolver a Crimeia ao país. A GRU e o FSB logo enviaram agentes para negociar com moradores pró-Rússia e formar grupos locais armados em apoio à invasão russa. O governo da Crimeia, que operava com um alto grau de autonomia, declarou que apoiaria o novo governo de Kiev. Em Simferopol, uma manifestação pró-Rússia trocou a bandeira ucraniana pela russa, enquanto o protesto pró-Euromaidan pedia a renúncia do parlamento da Crimeia. Em Sebastopol, a Rússia usou elementos criminosos, como o Motoclube Lobos da Noite, para armar e organizar apoiadores pró-Rússia em esquadrões de defesa civil. Em 27 de fevereiro de 2014, forças russas sem insígnias invadiram a Crimeia e ocuparam o parlamento, preparando o terreno para a invasão russa. O parlamento, em sessão de emergência, votou para trocar o primeiro-ministro por um membro do Partido Unidade Russa, que teve só 4% dos votos na última eleição. Depois, deputados disseram que tropas russas os impediram de falar com jornalistas, tomaram seus telefones e descobriram que a maioria teve votos registrados por outros. O presidente russo, Vladimir Putin, negou as acusações de que suas tropas estavam na Ucrânia, alegando, em vez disso, que todo o caso estava sendo organizado e executado por separatistas ucranianos. Até o verão, a Crimeia foi anexada à Federação Russa e a Rússia admitiu ter tropas lá. A reação internacional foi rápida, mas fraca. A ONU aprovou uma resolução não vinculativa com 100 votos a favor, 11 contra e 58 abstenções declarando a anexação inválida, mandando para a Rússia o equivalente a um emoji de carinha triste por mensagem. Sanções proibiram autoridades russas e da Crimeia de viajarem ao Canadá, EUPEUA ou União Europeia, enquanto o Japão aplicou sanções leves, suspendendo negociações militares, espaciais, de investimentos e de vistos com a Rússia. As sanções foram amplamente vistas como uma piada pela Federação Russa. Duma Russa aprovou por unanimidade uma resolução pedindo ao Ocidente que todos seus membros sejam incluídos em sanções. Os fracassos da OTAN na Ucrânia começaram com a anexação da Crimeia pela Rússia. As sanções econômicas afetaram a economia russa, mas não atingiram diretamente Putin ou seus aliados. Elas não tiveram escopo definido, reduzindo o impacto na capacidade da Rússia de seguir agredindo a Ucrânia. Sanções futuras proibiriam a venda de tecnologias de uso duplo à Rússia, aplicáveis tanto civil quanto militarmente, prejudicando seriamente a capacidade de Putin de fornecer drones para suas forças armadas, por exemplo. No entanto, no geral, as sanções não conseguiram impedir a Rússia de continuar sua agressão. A resposta militar da OTAN foi fraca, com os membros mais orientais pedindo maior presença americana em seus países. Os estados bálticos, Polônia e Romênia perceberam o que viria e entenderam que agora estão na linha de frente de um novo conflito com a Rússia. Eles exigiram da OTAN brigadas permanentes em seu território, mas só os Estados Unidos estavam dispostos a cumprir. A Polônia pediu proteção aos Ipomaladewa, que enviaram 2 brigadas de infantaria e reforçaram suas forças blindadas no país. Planos para uma nova base de 1.000 soldados americanos na Polônia foram rapidamente finalizados. Romênia também construiu uma base militar no Mar Negro para servir como ponto avançado para tropas americanas. A Bulgária fez parceria com os Estados Unidos para expandir suas bases militares e comprou tanques e sistemas de mísseis de empresas americanas, com a Lituânia recebendo uma brigada motorizada americana em sistema de rodízio e comprando novos equipamentos dos Estados Unidos para treinar. Embora, de muitas maneiras, essas decisões tenham sido um benefício para a indústria de defesa dos Estados Unidos, elas também sobrecarregaram severamente o setor militar e logístico americano. Americanos passaram a questionar por que arcavam com custos da defesa europeia. Trump deixou claro esse sentimento ao considerar tirar os Serpidira da OTAN. A ausência de um dissuasor militar efetivo nas fronteiras da OTAN e a divisão interna dos membros permitiram que Putin invadisse a Crimeia quase impunemente.
Os Estados Unidos e as nações bálticas, juntamente com a Polônia e a Romênia, há muito tempo defendem a contenção contínua da Rússia como um potencial adversário. Mas o restante dos membros europeus da OTAN tem sido extremamente relutante em cooperar com qualquer medida para conter a Rússia. Em vez disso, praticamente sabotaram a OTAN por dentro. A Alemanha buscou agressivamente laços econômicos com a Rússia, operando sob a falsa suposição de que laços econômicos estreitos tornariam a Rússia um vizinho mais amigável. Apesar dos avisos dos Siakuzichua, a Alemanha deu à Rússia toda a influência desejada sobre si. Ela acelerou a dependência energética da Europa da Rússia com investimentos no Nord Stream e sabotou sanções energéticas contra a Rússia após a invasão da Crimeia, fazendo lobby por sua remoção. Buscando energia barata e novos mercados, a Alemanha entregou à Rússia as chaves da Europa. Turquia, França, Itália e Hungria também sabotaram os planos da OTAN de mobilizar mais recursos para combater uma possível agressão russa, buscando laços financeiros mais estreitos. As 4 nações temiam que adotar a contenção e apontar a Rússia como ameaça à segurança europeia prejudicasse suas relações econômicas com o país. A Turquia, sob o presidente Erdogan, tornou-se um problema para a OTAN ao contrariar sua política e adquirir sistemas de defesa aérea da Rússia. Assim, os Islâmico expulsaram a Turquia do F-35, mantendo relações frias até hoje. Desde então, a Turquia tem equilibrado seu compromisso com a OTAN e seus laços com a Rússia. Quando mais importava, a OTAN estava ocupada se enriquecendo, sem conseguir conter a Rússia. O fracasso da OTAN em reagir de forma contundente à invasão da Ucrânia pela Rússia abriu diretamente as portas para a invasão da Ucrânia em 2022. Essa invasão em larga escala mostrou mais um grande fracasso da OTAN. Os EUA alertaram por meses sobre possível invasão russa à Ucrânia, mas a maioria das potências europeias reagiu com consternação. Em 2014, a maioria das nações europeias evitou antagonizar a Rússia para não prejudicar os lucrativos laços energéticos e comerciais. Estados Unidos e membros orientais da OTAN alertavam sozinhos sobre a crescente probabilidade de invasão russa. Mesmo quando a invasão era evidente, a Europa Ocidental ainda relutava em acreditar. As agendas divergentes e o lobby na OTAN permitiram que Putin agisse livremente. A Rússia achava que controlava da OTAN usando energia, impedindo a resposta imediata e unida da aliança para ajudar militarmente a Ucrânia, que estava prestes a ser sitiada. A OTAN estava tão desorganizada que mal conseguia agir. E essa ajuda poderia ter mudado o rumo da história se tivesse sido fornecida antes da invasão ou mesmo logo depois dela. Grandes quantidades de equipamentos militares ocidentais com os ucranianos seriam forte dissuasão para Putin, assim como teria sido a promessa de sanções imediatas e severas, embora essas sanções só viessem a ser aplicadas depois. As sanções só vieram após o início da invasão, mas deveriam ter sido ameaçadas antes para tentar dissuadir Putin. No início da invasão, a OTAN hesitou em enviar equipamentos militares por temer o colapso do governo ucraniano frente ao ataque russo. Naquela época, o Ocidente ainda acreditava na propaganda russa e via a Rússia como potência militar. Fazia um exercício coreografado e sofisticado anualmente do outro lado da fronteira dos países bálticos, evidenciando mais uma falha da OTAN. Após a anexação da Crimeia, Euripeira e parceiros da OTAN iniciaram treinamento e reestruturação do exército ucraniano. O ideal seria a OTAN se comprometer totalmente a equiparar o exército ucraniano aos ocidentais que realmente funcionam. A substituição do antigo equipamento soviético por modernos ocidentais foi o principal fator de dissuasão contra novas agressões russas, mais que as sanções. Quando a Ucrânia conteve a Rússia, TOCS passou a fornecer o equipamento pesado necessário. Para se defender da Rússia e mantendo sua tradição de ajudar Moscou a vencer, a OTAN novamente falhou, por medo de uma escalada imaginária. A OTAN não quis enviar muito equipamento pesado à Ucrânia. Então a Polônia disse, segure meu pierogi, e mandou o máximo possível mesmo assim. Até mesmo os Estados Unidos pareciam receosos de ferir os sentimentos de Putin ao tentar impedir seu genocídio contra o povo ucraniano, já que demoraram meses para enviar uma quantidade limitada de armas avançadas, como os HIMARS, para a Ucrânia. Mas não parou aí.
pois enquanto a OTAN abria arsenais para a Ucrânia, era como arrancar dentes. Cada envio de novas armas precisava ser debatido e discutido por cada membro da OTAN. Era cuidadosamente deliberado ao longo de semanas e meses para avaliar o quanto isso iria ferir os sentimentos de Putin. Os tanques e armas que a Ucrânia mais precisava demoraram quase um ano para começarem a ser considerados para envio. Mesmo assim, só após a Alemanha enganar a aliança sobre os Leopard 2 mentir e mudar as exigências 3 vezes, os tanques foram aprovados para envio à Ucrânia. Aliás, exclua a Polônia e os estados bálticos disso. Se comandassem a OTAN, teriam dado à Ucrânia todos os tanques da aliança. No segundo dia da invasão, a Polônia provavelmente teria levado o tanque até a linha de frente. Essa desarmonia na aliança causou o maior fracasso da OTAN em sua história. Isso piora devido ao estado das forças armadas e da capacidade militar industrial. Armas pesadas deveriam ter sido fornecidas após a derrota do ataque a Kiev. Ao fornecer lentamente, a OTAN se torna responsável pela morte de milhares de militares e civis ucranianos, mesmo quando ficou claro que a Rússia promovia crimes de guerra contra civis ucranianos. A OTAN não acelerou a entrega de armas, e sua baixa prontidão para conflitos convencionais também contribuiu para o fracasso ucraniano da aliança. Durante a paz na Europa, suas forças armadas e indústrias de defesa enfraqueceram. O fato de a OTAN não ter conseguido superar a Rússia em fornecimento de suprimentos dentro da Ucrânia é absolutamente criminoso. Os membros europeus da OTAN adiaram mais o envio de armas pesadas à Ucrânia ao recusarem usar seus próprios estoques. Quando surgiu o envio de Leopard 2 à Ucrânia, a Europa rapidamente avaliou quais tanques poderia disponibilizar. Conseguindo reunir uma força simbólica de cerca de 80 tanques até agora, muito poucos desses 80 tanques prometidos foram realmente enviados. E aqui precisamos perguntar: por quê? Por que tão poucos tanques? Se perguntar aos europeus ocidentais, dirão que precisam dos tanques para a defesa. Mas defesa de quê? De qual guerra a Europa Ocidental acredita precisar de tanques para se proteger? Só os Yeparika-Meusa têm logística para chegar à Europa Ocidental, enquanto a Rússia, fracassando como potência militar, está presa no leste da Ucrânia. Se alguém precisa de tanques, são os membros orientais da OTAN, que são o escudo. A Rússia teria que atravessar ele só para chegar à Alemanha. A não ser que a Rússia consiga cultivar T-14S e T-90S em árvores e teletransportá-los da Rússia ao centro da França. Acreditamos que a Europa Ocidental precisa urgentemente de seus tanques. E os Estados Unidos também não estão livres dessa responsabilidade, já que possuem sozinhos centenas de veículos blindados em estoque que poderiam ser facilmente fornecidos à Ucrânia, muitos deles já armazenados em estoques pré-posicionados na Europa, colocados lá especificamente para combater a Rússia. Não se engane, a Rússia está totalmente comprometida na Ucrânia e completamente incapaz de ameaçar o restante da Europa. As baixas russas foram estimadas em 60 mil em fevereiro. Agora, estima-se que esse número já tenha chegado a 100 mil, com 2 a 3 vezes esse número de feridos. As forças armadas russas estão tão debilitadas que iniciaram nova mobilização silenciosa. Impediu o grupo Wagner de recrutar em prisões, permitindo que o exército russo assumisse essa função. Mesmo assim, a OTAN age como se houvesse ameaça real à Europa, recusando abrir estoques para pedidos ucranianos de tanques e outras ajudas. A invasão russa da Ucrânia foi o maior fracasso da OTAN desde a resposta falha à anexação da Crimeia em 2014, uma falha em se preparar adequadamente para uma guerra convencional, uma falha em dissuadir a invasão da Ucrânia em 2022 e uma falha em acabar rapidamente com a guerra, fornecendo à Ucrânia grandes quantidades de equipamentos urgentemente necessários, em vez da ação decisiva necessária para parar Vladimir Putin imediatamente. A resposta da aliança da OTAN tem sido lenta, desarticulada e inadequada, e as falhas da OTAN só abriram caminho para novos conflitos ao redor do mundo. Exatamente o tipo de situação que a aliança queria evitar. Enquanto as sanções ocidentais contra a Rússia deram à China uma leve pausa em sua ambição de retomar Taiwan à força, a resposta militar frouxa da OTAN só a encorajou a agir. Abastecer Taiwan durante uma grande guerra seria muito mais difícil do que foi com a Ucrânia. Uma invasão de Taiwan abalaria o mercado de semicondutores e causaria crise econômica global. Uma invasão bem-sucedida colocaria uma China autoritária e hostil à democracia no controle do recurso mais importante do século XXI,
Taiwan fabrica mais de 60% dos chips do mundo e 90% dos mais avançados essenciais para tecnologias de ponta. Para impedir que a China ameace a ordem mundial ocidental com embargos de chips, é preciso ação firme e união da única aliança capaz de conter o Partido Comunista Chinês. E neste momento, as chances de isso acontecer não parecem muito boas. Como a aliança internacional mais bem-sucedida da história, composta pelas nações mais ricas da história, luta para vencer uma guerra em seu próprio quintal. Confira o novo grande problema de Putin para o exército russo ou clique em outro vídeo.